Caríssimos irmãos e irmãs, que esteja sobre você a paz, a força do Espírito Santo, e também a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encerramos no último encontro aquilo que nós cremos em relação à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o outro artigo da fé que nós vamos ver hoje é: creio na Santa Igreja Católica. Primeiro é preciso a gente entender o que significa a palavra igreja. A palavra igreja quer dizer assembleia, ou seja, assembleia que se reúne. A igreja, ela recebe diversos títulos, né? Igreja povo de Deus, igreja corpo de Cristo, igreja esposa de Cristo, a igreja é mãe, a igreja é mestra, né? A igreja enquanto povo de Deus. Todos nós somos o povo de Deus. Assim como havia o povo de Deus no Antigo Testamento, que era o povo escolhido por ele, agora o povo de Deus é todos aqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo com a igreja. Por isso toda a igreja é povo de Deus. A igreja, ela é mãe, ela acolhe. A igreja, ela é mestra, ela ensina, ela orienta. Então, a missão da igreja é instaurar o reino de Deus, anunciar este reino que foi inaugurado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a missão da igreja é continuar a missão de Jesus. Então, a igreja, ela é um mistério da fé, o mistério da fé do discipulado a esse Jesus. A igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Una, porque ela se espelha na unidade da igreja, melhor dizendo, na unidade da Trindade. Então a igreja, ela não pode se desfazer, se desunir. Uma vez que ela é fundada pelo poder da Trindade, ela se espelha nessa Trindade para manter a sua unidade. Portanto, a igreja una é uma única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora nós temos aí várias outras denominações que nós podemos dizer que tem a sua base primeira na fé, subsistem na fé da igreja de Jesus Cristo, mas Jesus fundou uma igreja marcada pela unidade, que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Não é? É na união que o mundo irá crer, não é? Para que o mundo creia, nós devemos ser um. Então a igreja, ela tem esta unidade. Então Jesus, ele é o fundador desta unidade eclesial. Todos os povos, num só corpo, todas as raças, todas as línguas, formamos um único povo de Deus, com a igreja una. Porque a igreja é santa, porque Deus é santíssimo. Então, se a igreja brota do coração de Deus, se a igreja, ela é instituída por nosso Senhor Jesus Cristo e ela é conduzida pelo Espírito Santo, então a igreja, ela é santa. Então, por isso que nós professamos a fé na igreja una, santa. Católica porque é universal, porque está presente no mundo. Ela não é fechada. A palavra católico quer dizer isso, universal, é aberta para o mundo todo. A igreja também, ela é missionária. Pelo nosso batismo, nós somos enviados em missão, somos convocados a sermos testemunhas da ressurreição de Cristo, testemunhas do reino de Deus. E mais do que testemunha, nós somos convidados a implantar esse reino de Deus que foi inaugurado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a índole missionária da igreja é importantíssima. Todos nós somos chamados a sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. E a igreja é apostólica. E por que ela é apostólica?
Porque ela tem o seu fundamento na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, de uma maneira imediata, continuaram a missão de Jesus e nós continuamos a missão dos apóstolos. Por isso a igreja, ela é apostólica. Agora, a igreja, ela é hierárquica. E nós temos que respeitar essa hierarquia da igreja. Nós temos a primeira hierarquia em sentido de ordem, né? O episcopado, o presbiterado e o diaconato. Então, primeiro é essa ordem, depois os leigos e vida religiosa, né? Então, o Papa, como o bispo de Roma, por ser o bispo de Roma, ele tem autoridade sobre os demais bispos das igrejas particulares, ou seja, das suas dioceses e arquidioceses, para que mantenha essa unidade da igreja. Como já dissemos, a igreja, ela é una, é a única igreja de Jesus Cristo. Então, todo o episcopado, né, que foi instituído pelos apóstolos, fazem parte desta hierarquia da igreja, sobressaindo o bispo de Roma, que é o Papa. Depois, o bispo tem o seu presbitério e o seu clero, ou seja, aquelas pessoas que vão ser colaborador da ordem episcopal. E temos ainda a vida consagrada, que são aqueles que antecipam a vida do céu, fazendo voto de castidade, pobreza e obediência, porque no céu não será necessário mais ter riqueza, não será necessário mais viver a castidade, porque por si ela já vai extinguir, não vai haver matrimônio, não é? Então, a vida religiosa, ela antecipa na terra aquilo que nós viveremos já no céu. Ela tem um sentido escatológico, né, daquilo que há de vir. Então nós devemos ser fiéis a esta hierarquia da igreja, não é? Fiéis a esta hierarquia. Numa diocese particular, está ali como cabeça da igreja, como pastor do rebanho, o bispo, que tem 3 missões específicas. Primeiro, a missão de ensinar. O bispo ensina a doutrina, ensina as verdades da fé, ensina o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo tem também a função de santificar, levar o povo a buscar a santidade, através dos sacramentos, sobretudo. E ele tem o sentido, a missão de governar a igreja. Não governar só no sentido que a gente conhece, não é, de administrativo, essas coisas não. Governar a igreja significa manter a igreja fiel, manter a unidade da igreja. Isso é governar no sentido do mundo do bispo, né? É aquele que vai salvaguardar a unidade da igreja, sobretudo da igreja local. E todos os membros da igreja formam o povo de Deus e ninguém é mais importante do que ninguém, apenas são diferentes na sua missão. Então, ou nós estamos dentro do clero ou estamos como leigos. O leigo tem a sua participação importantíssima na vida da igreja. Ele é a igreja, assim como a hierarquia é a igreja, assim como o clero é a igreja, a vida religiosa é a igreja. Todos os leigos são chamados a estar unidos pela graça de Cristo nesta comunhão que é a igreja. E daí que nós professamos, creio, na comunhão dos santos. Primeiro, santos são todos os membros da igreja. Antes de sermos chamados de cristãos, nós éramos chamados de santos. Depois, mais tarde, vai aparecer o nome cristão, ou novo Cristo. Então, quando nós professamos, creio, na comunhão dos santos, muita gente acha que estamos falando dos santos canonizados pela igreja. Não, todos os batizados são chamados santos, porque a igreja é santa. É lógico, somos santos e pecadores, mas todos nós somos chamados à santidade. Então, por essa santidade
que nos é dada pelo Espírito Santo, nós estamos ligados pela graça ao Cristo, somos o seu corpo. Então, comunhão dos santos significa a comunhão de todos os fiéis. Por isso que quando alguém diz assim, olha, eu sou católico, mas eu não vou na igreja, alguma coisa está errada, porque você não está vivendo essa comunhão dos santos, não é? A comunhão de celebrar a Eucaristia, sobretudo, de celebrar os sacramentos em comunidade. Então, a comunhão dos santos é a comunhão de toda a igreja. Nós temos como modelo Maria, mãe de Cristo, e que também é mãe da igreja. Ela é o modelo maior de santidade que nós temos. E é lógico que, além desses santos que nós falamos, que somos todos nós os batizados, existem aqueles que, pela graça, já estão também unidos a Cristo na glória. Ou seja, aqueles que já são vencedores e que nós chamamos de santos canonizados. E é lógico que, com certeza, há muitos santos que já estão na graça e que nós aqui na Terra não conhecemos a santidade ainda. Não é? Então, é esta a comunhão dos santos. Ou seja, nada nos separa do amor de Cristo, nem a morte nos separa, e dessa mesma forma a gente pode fazer alusão em relação à comunhão dos santos. Nem a morte atrapalha a nossa comunhão. Por isso que quando nós estamos na celebração eucarística, sobretudo o momento do santo, é o momento em que a igreja militante se une à igreja triunfante, aquela que está no céu. Depois nós dizemos ainda que cremos na remissão dos pecados. Como que nós cremos na remissão dos pecados? Jesus é Deus e Ele trouxe para nós esse perdão de Deus. O Cristo é o perdão de Deus para a humanidade. Em Cristo, Deus vai redimir toda a humanidade. Então, como é que os pecados são apagados em nós? Primeiro, através do batismo. Nós somos batizados para a remissão dos pecados. E depois, também, pela confissão. A confissão nos faz reatar a nossa amizade com Deus, destruída pelo pecado. Depois nós dizemos ainda que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Ou seja, nós nos libertaremos deste corpo corruptível, desse corpo que se desfaz, e teremos um corpo incorruptível, né? Ou seja, um corpo sem mancha, um corpo que é eterno. É nesse corpo que nós acreditamos que vai ressurgir. Depois nós temos que lembrar sempre das três realidades que nós professamos na fé: o céu, o purgatório e o inferno. O que é o céu? O céu é o pleno gozo das alegrias celestiais, das alegrias de Deus. É estar sempre na presença de Deus. É um estado de felicidade plena, de estar diante de Deus face a face. O purgatório é o lugar em que purga, em que nos purifica, para que nós possamos entrar no céu imaculados, sem mancha. Então, é o lugar em que nós pagamos pelas faltas. E depois o inferno. O que é o inferno? É a ausência plena de Deus. É eu renegar plenamente a Deus. Viver sem participar da sua glória. Viver sem participar desta alegria e felicidade que é plena diante de Deus. Então, aqui nós encerramos essa parte do credo. Creio que tem ajudado vocês a refletirem um pouquinho, né, sobre o que é essa profissão de fé que nós temos. Depois, nos próximos encontros, nós começaremos a falar sobre os sacramentos na vida da igreja, não é? Que é a manifestação visível da graça de Deus, que para nós é invisível. Então, no próximo vídeo iniciaremos os encontros sobre os sacramentos da igreja. Agradeço a paciência de vocês de estar nos acompanhando e peço que continue para que o nosso projeto não termine. Então, curta os nossos vídeos, compartilhe, dê o seu like aí,
não é? E se inscreva em nosso canal. Quero deixar para vocês o que eu tenho melhor para oferecer, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.